Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do curso Educando Bebês com Disciplina Positiva. Sim, essa daqui já é a primeira aula e você está ganhando de presente para você ver como é que é o curso. Meu nome é Camila, eu sou pedagoga e professora de educação infantil há 10 anos. Eu também sou certificada em Disciplina Positiva, tanto para orientação de pais quanto como educadora de bebês e crianças de 0 a 6 anos. Pra gente começar esse curso, eu gostaria que você tirasse um minutinho só, vai ser rápido, eu tenho certeza que você consegue, para fechar os olhos e imaginar uma coisa. Imagina o seu filho quando ele tiver 30 anos, ou melhor ainda, imagina ele quando ele tiver a idade que você tem hoje. Quais são as habilidades, as características que você quer que ele tenha quando ele chegar nessa idade? Vamos pensar bem objetivamente, vai fazendo a listinha aí. Você quer que ele saiba empatia, se conectar com o outro, raciocínio lógico, resolução de problemas, que ele saiba compaixão, autogestão emocional, autocontrole? Por que a gente está pensando nisso agora? Para você lembrar que a educação do seu bebê é uma ação a longo prazo. O que você ensina hoje vai demorar para ele desenvolver e começar a demonstrar para você o que foi que ele aprendeu. É claro que, como estamos falando de bebês, o desenvolvimento físico é muito visível. De um dia para o outro, de uma semana para outra, eles já estão fazendo muito mais coisas. Mas o desenvolvimento de habilidades socioemocionais demora, leva tempo e precisa de treinamento. Inclusive, você sabia que de 0 a 3 anos, as crianças ainda não conseguem entender o conceito de abstração? Tipo, o não. O não é uma abstração da ação que você está falando. Elas não compreendem isso ainda. A ética e a autonomia real também só são desenvolvidas aos 7 anos. Isso acontece porque o cérebro do bebê, apesar de estar fisicamente pronto, ele ainda está em desenvolvimento, em maturação. E ele ainda está muito ocupado com funções muito mais básicas, por exemplo, respiração, controle de membros, observação, desenvolvimento da linguagem. É exigir demais desse cérebro que ele faça tudo isso e ainda consiga resolver conflitos sem ajuda, se acalmar sozinho, comunicar com clareza necessidades e desejos. Simplesmente não tem como. O cérebro do bebê ainda está assimilando muitas coisas que estão ao seu redor. Todos os cheiros, todos os sons, todas as cores, todas as luzes e a cultura. É muita coisa de uma vez. Agora, soma ainda a tudo isso o fato de que esse bebê está crescendo. O corpo dele tá mudando o tempo inteiro. Eu não sei se você tem essa lembrança, mas eu tenho. Um pouco mais velha, lá para uns 6, 7 anos, eu sofria muito com essa mudança. Parecia que eu colocava uma roupa hoje, colocava para lavar e quando ela voltava para o meu armário, ela já não servia mais. E eu passo por situações parecidas todos os dias na escola com as crianças. Às vezes a criança vai passar ali por um cantinho do lado da mesa, na semana seguinte ela vai fazer o mesmo movimento, ela não cabe mais. Às vezes a criança vai passar por um túnel, por um escorrega no parque e ela se abaixa para entrar e na semana seguinte ela vai fazer o mesmo movimento e bate a cabeça. Essa criança ela não é desastrada, ela só está crescendo. Eu sei que é difícil para nós adultos também lidarmos com isso, porque num dia você tem um bebê recém-nascido totalmente dependente de você. No outro dia ele tá segurando a sua mão. E aí na semana seguinte ele já tá fazendo o contrário, tá fazendo toda a força do mundo para se desvencilhar da sua mão e sair correndo pelo shopping ou pelo parque. É assustadora a sensação de falta de controle que a gente tem, especialmente depois que eles começam a andar. Só que a gente tem que começar a entender que a base do nosso relacionamento com esse bebê vai ser exatamente essa, a mudança diária. A gente tem que começar a buscar desenvolver esse olhar atento para saber quando é que a gente vai segurar a mão do bebê com firmeza, quando é que a gente vai só estender a mão e quando é que a gente vai até se retirar da situação para que ele aprenda a fazer aquilo sozinho. E a gente vai chegar nesse equilíbrio construindo um bom relacionamento e é com o bebê que você tem hoje, não é com um adolescente, um adulto que ele vai se tornar amanhã. E se você já me conhece um pouco, você já está adivinhando o que é que eu vou falar agora.
que para desenvolver esse bom relacionamento você precisa ajustar a sua comunicação. Ela precisa ser clara e eficiente. Ela precisa ser respeitosa com o bebê e também com você. Ou seja, ela precisa ser gentil e firme ao mesmo tempo. E a mesma coisa vai servir para o seu toque, para a sua postura, para as suas atitudes e para o seu tom de voz. E agora que eu já falei bastante, a gente vai fazer mais um exercício prático. Eu quero que você desenhe no seu papel uma linha horizontal, tipo essa daqui que eu vou te mostrar aqui, tá? Essa aqui vai ser a linha da gentileza. Desse lado aqui, nenhuma gentileza, e desse lado aqui, muita gentileza. E eu quero que você imagine agora a sua rotina com o seu bebê sem nada de gentileza, sem um por favor, sem um obrigado, sem um olhar amoroso, sem um toque gentil. E agora fala pra mim como que você acha que o seu bebê ia se comportar nessa rotina. Você acha que ele ia chorar muito ou pouco? Você acha que ele ia se sentir seguro ou com medo? E você? Como é que você ia se sentir nessa rotina? E a gente vai fazer o mesmo exercício ao contrário. Se você estiver lá na outra ponta da linha, com muita gentileza, excesso de gentileza, o que vai acontecer? Você acha que o seu bebê vai exigir muito ou pouco de você? Você acha que ele vai ter muitas demandas? Quanto de atenção ele vai querer de você? E como é que você vai se sentir nessa rotina? E agora, eu quero que você olhe bem para essa linha e você pense onde é que você quer estar. Você quer estar desse lado da gentileza? Você quer estar desse lado da gentileza? Ou você quer estar aqui bem no meio, no equilíbrio? Bom, como você está aqui nessa aula, eu acho que você quer chegar bem no equilíbrio, não é? E bem aí no equilíbrio a gente vai fazer então a linha da firmeza e ela vai ser de baixo para cima. Ela vai ficar mais ou menos dessa forma. Aqui nada de firmeza e aqui muita firmeza. E a gente vai fazer o mesmo exercício. Como é que você acha que ia ser a sua rotina aqui com nada de firmeza? Como é que ia ser o comportamento do seu bebê, como ele ia se sentir e como você ia se sentir? E a mesma coisa na outra ponta, com muita firmeza, excesso de firmeza. Você acha que o seu bebê ia chorar, ia se sentir seguro? Como que você ia se sentir? Eu espero que dessa linha você também queira estar bem no meio, no ponto de equilíbrio. E aí o seu desenho vai ficar assim. A linha da gentileza e a linha da firmeza se encontrando aqui num ponto de equilíbrio. E a gente vai pensar agora em cada quadrante como é que eles vão ficar. Aqui a gente tem nada de gentileza e nada de firmeza. Isso daqui configura uma educação negligente. E eu tenho certeza de que quem está aqui assistindo, ninguém está nesse quadrante. Agora, se a gente caminhar com a gentileza e não caminhar com a firmeza, a gente vai ter muita gentileza, quase nada de firmeza e a gente vai estar sendo permissiva. Esse tipo de abordagem não é respeitoso nem com o adulto nem com a criança, porque a criança começa a exigir muito do adulto e aprende que todos os adultos devem suprir os seus desejos. Estamos falando aqui de desejos, não de necessidade. Agora, quando a gente caminha na linha da firmeza aqui para cima, a gente tem esse quadrante onde a gente tem nada de gentileza e muita firmeza. Nós estamos falando aqui do autoritarismo. Aqui nós temos excesso de regras, excesso de ordens e a gente está ensinando para a criança que ela deve ser cegamente submissa e sentir medo de nós. Agora, se a gente caminha com a gentileza e caminha com a firmeza, a gente chega nesse quadrante aqui, que é justamente a disciplina positiva. E eu quero que você observe que nós temos um quadrante inteirinho, ou seja, vai ter momentos que você vai estar bem aqui no equilíbrio da gentileza e da firmeza, e vai ter momentos que você vai subir um pouquinho na firmeza, mas não vai descer na gentileza, você só vai subir aqui. E vão ter momentos em que você vai caminhar com a gentileza e não vai caminhar com a firmeza, nem para trás nem para frente, hein? Agora, eu sei que você está pensando que na teoria é tudo muito lindo, que você quer saber da prática. E por isso eu vou te dar
4 formas de aplicar a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo na sua comunicação e no seu comportamento com o seu bebê agora. A primeira ferramenta que você vai usar é validar o sentimento. Preste atenção que é validar o sentimento e não o comportamento. Agora, isso é especialmente útil quando você faz antes de corrigir um comportamento, porque isso aumenta a conexão entre você e o seu bebê. Pense aqui comigo, no seu trabalho, você gostaria de ficar o tempo inteiro, o dia inteiro sendo criticado? Eu aposto que não, né? E se você é da área corporativa, você com certeza já ouviu falar daquela técnica de crítica sanduíche, que é você começa com um ponto positivo, você põe a crítica no meio, você fecha com outro ponto positivo. É mais ou menos isso que a gente vai fazer com o bebê, só que claro, com muito menos palavras. O que a gente precisa fazer é ajudar o bebê a nomear e reconhecer os sentimentos. A gente precisa deixar ele sentir um pouco aquilo, reconhecer os sinais para depois a gente focar na solução. Isso porque o autocontrole e a autogestão emocional passam necessariamente pelo desenvolvimento da linguagem oral. A gente não consegue lidar com as coisas que a gente não sabe o nome e não sabe reconhecer os sinais. Você vai começar então trocando o para de chorar, você tem que guardar os brinquedos por você tá cansada, né? Eu também. Você guarda os carrinhos, eu guardo as bonecas e assim a gente termina mais rápido. A gente tem que se colocar ao lado da criança e contra o problema, não o contrário. A segunda ferramenta que você vai usar é trocar o mas pelo e nas frases onde você usa o mas. Não é para sair colocando o e em tudo quanto é frase não, tá bom? É nas frases específicas. O que acontece? Quando a gente usa o mas, a continuação da sua frase tira toda a importância do que você disse primeiro. Enquanto que quando a gente usa o e, a gente coloca as duas partes da frase em mesma importância. Isso é especialmente útil quando você já está usando a validação de sentimentos. E sim, você pode usar as duas ferramentas juntas. Então a sua frase vai ficar mais ou menos assim: eu sei que você quer muito continuar brincando e é hora de tomar banho. É claro que isso não vai fazer magicamente o seu bebê querer ir tomar banho, mas vai aumentar drasticamente as chances dele querer colaborar com você, desde que você esteja querendo trocar a obediência pela colaboração. A terceira ferramenta que você vai usar é oferecer ou pedir um abraço. As crianças de até 3 anos, elas não têm maturidade neurológica suficiente para se acalmarem sozinhas. A gente precisa ajudar elas. E elas têm uma coisa que todos nós temos, que é os neurônios espelho. E eles servem para isso mesmo, espelhar não só o comportamento, mas também o sentimento do outro. Então, se você consegue manter a calma e você consegue esse abraço, os neurônios espelhos do seu bebê vão entrar em ação e vão espelhar a sua calma. Eu sei que não é fácil e não é simples a gente manter a calma nesses momentos. E eu sei que você consegue. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado aqui, porque você precisa oferecer ou pedir o abraço e esperar a resposta, porque tem crianças que realmente não gostam de ser tocadas, especialmente em momentos de explosão e de raiva. A quarta ferramenta que você vai usar é a mais importante e eu acho que você vai usar ela por muito tempo depois dessa criança fazer 3 anos. É o redirecionamento de atenção. Ou seja, diga o que a criança pode fazer. Troque o não pelo sim. Vou explicar. Ao invés de você falar não pule no sofá, você pode falar você pode pular aqui no chão. E mais uma dica: na hora que você fizer isso, acompanhe a criança. Porque as crianças de até 3 anos, elas estão desenvolvendo ainda a linguagem oral. E elas estão descobrindo o mundo com o corpo inteiro. Então fica muito mais claro e elas se sentem muito mais seguras quando você acompanha ela para o lugar onde ela pode brincar e longe do local onde é perigoso, por exemplo. Bom, essa aula tá chegando ao fim, eu espero que você tenha gostado e eu espero sinceramente que eu tenha conseguido te ajudar. E pra gente encerrar, eu vou te fazer um convite que é para continuar esse curso. A gente vai começar no dia 8 de dezembro, quarta-feira, às 8 da noite. Vão ser 3 encontros ao vivo e totalmente online via Google Meet, sempre às quartas-feiras e sempre às 8 da noite.
As inscrições abrem dia 28 de novembro, domingo, e eu espero muito ver você lá. Um beijo e até a próxima!